Então vamos fazer um videozinho bônus, um bonus round, né? Um videozinho necessário mediante os acontecimentos dos últimos dias, das últimas semanas e toda essa lambança que está ocorrendo na suposta Manosphere Brasil. Esse vídeo vai ser, acho que ele vai ser um pouco, mais ou menos longo, mas vamos lá, vai ser uma jornada, o tio Raccoon vai levar vocês para passear, né? Vai ser um vídeo meio assim, escolinha do professor Raccoon. Eu vou tentar abordar várias coisas nesse vídeo, tudo de uma vez só. Primeiramente eu vou explicar o que aconteceu, eu acho que talvez no último mês, que levou à situação que a gente está tendo atualmente. Há um tempinho atrás teve uma reunião, a reunião Illuminati, né, dos globalistas reptilianos, que tava eu, acho que o Fox, o Pensador e o Newman também. E a gente decidiu fazer algo só de zoeira, porque o YouTube ele começou a cair em cima do termo MGTOW, e daí a gente pensou, cara, por que a gente não pega algum outro termo, ou até começa a fazer alguma zoeira? E daí a gente começou com esse negócio de gado de valor, de gado livre, etc. Veio todos esses termos divertidos, só que a gente acabou fazendo uma sacada, que foi basicamente uma trap card, né? Uma carta armadilha de Yu-Gi-Oh! Que foi algo muito eficiente, que a gente começou a utilizar a tag desenvolvimento pessoal. E talvez por isso até que os nossos canais caíram aí no algoritmo do YouTube, começou a atrair bastante gente e vários caras aí até por associação conseguiram chegar em alguns vídeos até de mais de 10 mil views, mais de 50 mil views, mais de 100 mil views. Porém, veja bem, a trap foi tão bem feita que aconteceu uma outra coisa que a gente não esperava, que foi a seguinte: esses grupos e canais de desenvolvimento pessoal que são mais voltados a PUA, a técnica de pegar mulher e etc, ou simplesmente só desenvolvimento pessoal propriamente dito, assim, musculação, nofap, etc, esses caras começaram a usar o termo MGTOW. Então veja bem, a partir do momento que a gente só de zoeira para fazer uma experiência, a gente abandonou o termo, um outro grupo veio lá e começou a utilizar esse termo. E daí surgiu essa lambança que ocorreu nos últimos tempos, que o pessoal, mas isso é MGTOW, isso não é MGTOW, MGTOW é aquilo, não, isso não é o MGTOW de verdade, tal MGTOW tá acima dos outros, ficou essa lambança toda, que tá engraçado pra caramba de assistir, mas eu vou tirar algumas coisas a limpo, tirar algumas dúvidas e tentar resolver assim na medida do possível, na medida da minha capacidade. Eu acho que a primeira coisa que dá pra tirar limpo, que é a parte mais curta, mais rápida, é que o pessoal fica falando de Black Pill isso, Black Pill aquilo. Olha, cara, eu não sei de onde que veio esse negócio de Black Pill. Pessoalmente, em MGTOW, em PUA, Red Pillars do exterior, eu nunca vi isso acontecer, nunca vi esse negócio. Pra mim, Black Pill, até onde eu sei, é uma coisa do 4chan, dos Doomers, que são os caras assim depressivos pra caramba, que a Black Pill é aqueles caras que, na cabeça deles, e talvez até seja verdade, eles acham que a sociedade ela tá indo pro buraco. A sociedade está colapsando, a sociedade está degenerada, eles caem numa depressão, eles não veem mais sentido na vida deles e eles não conseguem mais curtir a vida. Se tu for pesquisar no YouTube aí, Doomer, vai aparecer um monte de vídeo, de meme disso, e basicamente Black Pill é uma coisa do Doomer, é uma coisa do cara depressivão. Não sei por que trouxeram isso pra MGTOW, basicamente é simplesmente porque, não sei o que, tem pill, então tem que ter a coleção das pílulazinhas diferentes, né? E eu acho que também no 4chan surgiu meio que a White Pill, que é o cara que ele era um Doomer, ele estava na depressão, estava na Black Pill, mas de repente ele decide que ok, a sociedade pode estar indo pro ralo, mas não é por causa disso que eu vou deixar de aproveitar a vida, não é por causa disso que eu vou deixar de me divertir. E daí basicamente a vida dele se torna a busca da satisfação pessoal dele. Isso pode até ser parecido com o MGTOW, mas veja bem, são ambientes diferentes, é o 4chan, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu fiz a piadinha, né, da Orange Pill, né, da pílula laranja hoje, hoje no dia que eu fiz a postagem, né, o dia que eu tô gravando o vídeo, que basicamente pra mim a pílula laranja é aquele cara que chega no MGTOW, só que ele não vai adiante, entendeu? Então ele vira MGTOW peronomútil. Calma aí que eu vou chegar nisso. Só que antes eu tenho que deixar uma outra coisa clara, que assim, a Red Pill ela não é um termo exclusivo de MGTOW. Ok? Tem grupos de POAs, que são esses
caras que ensinam técnicas para pegar mulheres, se relacionar com mulher no exterior, que são os caras que seguem o Rollo Tomassi, o Rush V, eles utilizam também o termo Red Pill, só que a Red Pill deles é uma coisa, a Red Pill dos MGTOWs é outra coisa. Deixa eu explicar. Basicamente, os dois grupos, assim, os PUAs e os MGTOWs, eles reconhecem a natureza feminina, reconhecem a parte tóxica da natureza feminina, tipo, eles não tem nenhum assunto aqui que é proibido, que não possa discutir a respeito. Eles simplesmente reconhecem que, ok, os homens têm as falhas e os defeitos deles, e as mulheres também têm. O lado masculino tem o lado tóxico dele, e o lado feminino tem o lado tóxico dele. Só que os dois grupos reconhecem que hoje em dia, pela norma cultural, pelas leis, pelas regras do governo, só o lado tóxico masculino é restrito. O lado tóxico feminino é totalmente liberado. Daí a gente pode entrar em discussões a respeito disso. Traição, promiscuidade feminina, divórcio, aumento na quantidade de DSTs, mães solteiras, etc. Então, nesses aspectos a respeito da natureza feminina, PUA e MGTOW, eles estão de acordo. Até mesmo na parte das leis de como o relacionamento de namoro e de casamento foi aparelhado para detonar com o homem. Aliás, se forem ver hoje em dia, o Rush V, o Rollo Tomassi, que são dois caras grandes do PUA, mesmo tendo essa Red Pill do PUA deles, eles hoje em dia eles não defendem casamento. Com as leis que tem hoje em dia, com a qualidade das mulheres que tem no mercado hoje em dia, o Rollo mesmo nas últimas lives dele, ele começou a defender Volcels, que seriam celibatos voluntários. Ele reconheceu, o negócio está tão tóxico, as leis estão tão viradas contra os homens, que olha, faz todo sentido o cara simplesmente não querer nem se relacionar mais com mulher. Então veja bem como até os PUAs eles estão se aproximando de MGTOW, sendo que MGTOW é que era inicialmente considerado algo extremista, algo muito radical, ou talvez até misógino. Só que assim, os PUAs estão se aproximando de MGTOW, não são os MGTOWs que estão se aproximando de PUAs. Porém, a diferença principal, quer dizer, a gente reconhece a natureza feminina, reconhece a questão da cultura e das leis do governo atualmente, tanto do lado MGTOW quanto PUA, porém, os PUAs eles possuem um mecanismo de validação externa. Compreende? Quem leu o livro do Rollo Tomassi, do Homem Racional, eu acho que isso é o 2º capítulo. O mecanismo de validação do PUA é um mecanismo de validação no qual o ego dele, a validação dele, vem do quanto ele é atraente para as mulheres e o quanto ele tem sucesso com as mulheres. Por que eu não defendo a Red Pill deles como uma filosofia? Como é que tu vai implementar essa filosofia num cara que é muito feio? Ou num cara que é deficiente? Ou num cara que é idoso? Como é que ele vai ter a validação dele? Com essa validação externa feminina. O cara vai entrar numa depressão, o cara vai querer se matar. Então é uma coisa que não pode ser uma filosofia porque não aplica para todo mundo. Isso é a Red Pill dos PUAs. Como é que e esses caras do desenvolvimento pessoal, dos canais do YouTube aqui, NoFap, etc., Red Pill, bababá, pegador de mulher, né, esses gurus da sedução, etc., a Red Pill deles se baseia nisso, na validação externa feminina. No que baseia a Red Pill do MGTOW? Eu já falei isso em vídeos do começo do meu canal, eu acho que eu falei isso na entrevista que eu tive com o Tim MGTOW, eu abordei a fundo isso na entrevista que eu tive lá com o Todo o Dia Podcast. O mecanismo de validação do MGTOW é um mecanismo de validação interno. Ele não depende da aprovação da sociedade e não depende da aprovação das mulheres. Então quando o cara chega e fala assim, meu Red Pill, tá, vamos definir os termos, tu tá falando da Red Pill dos PUAs ou tu tá falando da Red Pill dos MGTOWs? Porque é parecido, mas não é a mesma coisa, certo? Se tu não definir se é de um ou outro, tu fica meio daltônico sem saber identificar o que é um negócio. Então, essa rixa, esse drama que está ocorrendo atualmente é por quê? Porque a gente fez meio que a técnica de guerrilha, né? Eu, o Fox e o Newman, de abandonar o termo MGTOW e continuar produzindo os nossos conteúdos, só que daí esses caras PUAs pegaram o termo MGTOW para eles. E veja bem, isso é uma coisa que já aconteceu no exterior. E a quantidade de drama e de diversão que foi gerado nisso foi absurdo. E provavelmente vai acontecer aqui no Brasil, se é que já não está acontecendo. Então beleza, já expliquei a situação do por que a gente chegou nisso, já expliquei que Black Pill e White Pill não tem nada a ver com nada, o que é a Red Pill dos PUAs, o que é a Red Pill dos MGTOWs. E vamos lá, o que está acontecendo agora? Por que estão falando que, mas tem os MGTOWs que são muito extremistas ou são misóginos, né?
são muito radicais, a gente tem que fazer uma Red Pill mais moderada. Por que está tendo toda essa ladainha? Veja bem, é por causa do seguinte, o cara que já era MGTOW e já estava na Red Pill do MGTOW, o conteúdo dele não mudou. O conteúdo desses MGTOWs originais, que eu estaria nesse grupo, o Fox estaria nesse grupo, o Pensador, etc., não mudou, é o mesmo já faz 10 anos. Então tem várias questões que a gente discute, por exemplo, restrição do direito ao voto, isso já é discutido há muito tempo. Redução do Estado, fim do assistencialismo, fim do estado de bem-estar social, essa parte assim de uma vertente mais ligada ao minarquismo, ao libertarianismo até ao anarcocapitalismo, tudo isso existe. Até mesmo aquela parte da discussão do útero artificial, das alternativas que o homem pode ter à pornografia, bonecas sexuais, realidade virtual, tudo isso já está sendo discutido há muito tempo. Compreende? MGTOW ele não se limita, o que tiver de alternativa, ele não vai simplesmente as leis estão horríveis, tem muita mulher tóxica no mercado, eu vou virar um celibato total e vou ficar no NoFap. Não, mas e se o cara ainda quiser satisfazer a parte biológica dele? Ele pode ir para as alternativas, ele não se limita, ele vai atrás dessas alternativas e não tem essa questão de moralidade, degeneração, nem nenhuma besteira dessas, compreende? Então, esse pessoal que começou a chegar nos canais de MGTOW, que pega o conteúdo MGTOW desde o começo, como por exemplo o meu, o pessoal ficou chocado. Não, peraí, é degeneração, esses caras estão falando de bonecas. Não, peraí, eles são de extrema direita. Oh meu Deus, eles são misóginos. Por quê? Porque misturaram a Red Pill do MGTOW com a Red Pill dos POAs, sem contar também que os POAs, quando eles fazem canal de YouTube, eles mostram o rosto deles. Então eles têm que ser moderados, compreende? Porque eles se abriram totalmente. Eles não podem falar a real, eles não podem falar algo que possa ser considerado extremista ou radical demais para a sociedade atual. Porque vamos lá, para a sociedade atual, tu afirmar a realidade de que homens e mulheres são diferentes e que possuem capacidades diferentes e que um sexo é claramente superior ao outro, tu pode representar isso em números e estatísticas de cabo a rabo. Isso hoje em dia é um extremismo. Veja bem, até mesmo no Europistão, Europa, né? Já estou falando o nome novo que vai ter ali na Europa daqui a 10, 20 anos, né? No Europistão, sexismo é considerado um crime. Reconhecer que homens e mulheres possuem capacidades diferentes e que um sexo é diferente do outro é um crime já lá. A Europa é basicamente aquele continente que está pedindo para colapsar. Está pedindo, implorando para ser conquistado. Mas veja só o mundinho à lá 1984 de George Orwell que está se formando ali na Europa. Agora também tem outra questão aí no meio. O pessoal fala misoginia. Basicamente o cara ser misógino hoje em dia é o cara não defender o feminismo. É o cara não defender o feminismo e é o cara ousar discordar de mulher. Olha, logo logo a gente chega num momento que discordar de uma mulher vai ser um crime. Mas enfim, esse negócio, independente de POAs começarem a usar o termo Red Pill, misturar a Red Pill do POA com o do MGTOW, isso claramente se acontecer. E por que eu estou falando agora, eu vou falar agora do ciclo Red Pill, que é uma coisa que eu discuti em vídeos antigos, eu discuti na entrevista com o tio MGTOW, eu discuti isso a fundo na entrevista com o Todo Dia Podcast. Por que isso já era esperado que isso ia acontecer? Querendo ou não, se tivessem vindo uns caras POAs para o meio dos MGTOWs ou não, por que isso era inevitável? Veja bem, eu fiz um vídeo há um tempinho atrás chamado Refugiados, que falava refugiados, os POAs, os feministas e os caras do movimento do direito dos homens, que é o seguinte, né? MGTOW não mudou na última década, permanece a mesma coisa. Só que esses caras de outros grupos, eles estão vindo para MGTOW, só que qual é o conflito que está ocorrendo? O conflito que está ocorrendo é que eles não estão indo até o fim. Eles estão chegando em MGTOW e daí quando tem alguma verdade que para eles é inconveniente, eles simplesmente desenvolvem resistência. Eles se recusam a aceitar essa verdade. Por quê? Os valores que eles tinham dos grupos anteriores aos quais eles fazem parte, eles não querem se livrar. Então veja bem, de uma forma resumida, independente de ser POA, movimento de direito dos homens ou feminista, a gente pode classificar de duas formas. Os caras que chegam no MGTOW, na Red Pill de MGTOW mesmo, eles vão vir de duas origens diferentes. Ou eles vão vir da esquerda ou da direita. Se o cara está vindo da esquerda, ele provavelmente ele é feminista e ele acredita no igualitarianismo, na igualdade entre homens e mulheres, de direitos e também de capacidade.
né? A parte de responsabilidade a gente sabe que não é verdade, porque só se exige responsabilidade do homem, hoje em dia não se exige da mulher. Só que a ideologia, a visão de mundo desses caras que vêm da esquerda, que vêm do ambiente feminista, é o igualitarianismo do feminismo. Eles acham que homem e mulher têm que ter os mesmos direitos sempre, e ele acha que homens e mulheres têm a mesma capacidade. Os caras que vêm da direita, certo? Eles vêm com a ideologia do complementarianismo. Eles também acham que mulheres e homens eles têm que ter os mesmos direitos, só que eles reconhecem que as mulheres são mais fracas e menos capazes que os homens e que os homens têm a obrigação de proteger e prover para elas e cuidar delas. Compreende? E daí esses caras chegam num ambiente MGTOW, chegam na Red Pill do MGTOW e eles ficam na fase de negação. Eles não só ficam na fase de negação porque eles começam a ver que a maior parte das mulheres elas estão tóxicas, elas não servem para ser namorada, esposa, nem nada disso. É como se o mercado social ele tivesse cheio de maçãs podres. Ele vê que as leis estão uma porcaria, entendeu? Não dá para se casar, não dá para ter filhos hoje em dia. Parece que a cada mês as leis estão piorando mais ainda. Quem quiser se informar a respeito disso vai lá no canal do Dom Sandro, ele é dedicado pra caramba. Então assim, eles chegam na fase de negação, porque eles lidam com essa realidade, eles tinham uma imagem de mulher antes de chegar em MGTOW e na Red Pill do MGTOW. E eles não querem abandonar essa imagem que eles tinham das mulheres. Então eles chegam e falam, não, mas MGTOW são misóginos, entendeu? Aí eles têm aquela imagem também a respeito das leis, do casamento, de ter filhos, e eles não querem abandonar. E daí eles falam, não, mas eles são radicais demais, eles são extremistas demais. E isso também bate naquilo que eu falei dos caras que vêm da esquerda e da direita. Eles chegam em MGTOW e MGTOW fala o quê? Que homem e mulher eles têm capacidades diferentes e que eles não têm que ter os mesmos direitos. Se o homem é mais capaz e ele é mais responsável que a mulher, o homem tem que ter mais direitos do que a mulher. E daí esses caras chegam, né? Um grupo da esquerda com igualitarianismo, um grupo da direita com complementarianismo, e eles não querem aceitar isso de jeito nenhum. E daí vêm os ataques, que já começaram aqui no Brasil e que vão continuar mais ainda. Agora chegando no ciclo. Por que eu estou falando do ciclo? Porque esses caras que estão chegando aqui, eles estão ficando estagnados no primeira fase do ciclo, que é a fase da negação. Eles não querem aceitar a realidade. Eles não querem aceitar a situação das leis, eles não querem aceitar a natureza feminina e eles não querem aceitar a diferença entre os sexos. Então, basicamente, alguns deles vão ficar estagnados um tempo nessa fase de negação e vão cair fora. Eles vão chegar em MGTOW, ficar estagnado nessa fase e depois acabar caindo fora e ok, não tem problema. Cada um cuida da sua vida, cada um faz o que quer da sua vida. Agora tem outra questão também, o pessoal fala que não, mas no meio dos MGTOWs tem muito cara radical, tem muito cara brabo com o mundo, né, revoltado com o mundo, com as mulheres, etc. E tem muito cara depressivo. Vamos lá. Quais são as outras duas fases que vêm depois da fase de negação? Quando o cara começa a sair da fase da negação, começa a aceitar a realidade. Primeira fase é a fase da fúria Red Pill. Essa é a fase mais dolorosa, essa é a fase mais longa e tem muitos caras que ficam anos nessa fase sem conseguir sair dela. Que basicamente é aquele momento que o cara vê que a realidade das mulheres não é o que ele achava, a realidade das leis não é o que ele achava, essa parte do igualitarianismo, ou complementarianismo e tudo mais, ele vê que tudo aquilo que foi ensinado para ele desde pequeno era uma mentira. E ele começa a se revoltar. Por que vem essa revolta? O que está acontecendo? Porque é o seguinte, esses caras, na verdade todo mundo, né? A gente vem já meio que de fábrica, a sociedade coloca de fábrica na gente dois mecanismos de validação externa. O mecanismo de validação social, da sociedade, e o mecanismo de validação feminino. Quando o cara passa da fase da negação e chega na fase da fúria Red Pill, basicamente o mecanismo de validação dele, os dois mecanismos de validação externos, o social e o feminino, ele está sendo destruído. Esse cara ele está sofrendo, essa fase ela é dolorosa e ela é longa. E pelo fato dele estar sofrendo, pelo fato desses mecanismos estarem sendo destruídos, é por isso que ele começa a se revoltar, é por isso que ele começa meio que a atacar verbalmente, no campo de ideias, a sociedade, o governo, as leis, as mulheres. Então, logicamente, no meu canal e provavelmente no canal de outras pessoas, se é um canal de MGTOW mesmo, de Red Pill, vai ter muito cara que está nessa fase. Compreende? O pessoal da negação chega ali, se desentende um pouco com o pessoal e depois cai fora e segue o caminho deles. Agora, o que acontece depois que o cara consegue passar desse período aí do Red Pill Rage, da fúria Red Pill? Ninguém consegue tirar o cara dessa fase.
Ele mesmo tem que se retirar dessa fase. Basicamente, a meu ver, o que acontece é o seguinte: quando os dois mecanismos de validação externos, eles são destruídos, o cara bate na deprê. Ele chega na fase que a gente chama do vale do suicídio. É o cara que fica extremamente depressivo porque não só ele não vê mais objetivo nenhum na vida dele, nenhuma outra coisa para conquistar, porque veja bem, os dois objetivos principais que a sociedade coloca na nossa cabeça, que é o de casar e ter filhos, eles foram retirados, completamente retirados da vida do cara. O cara sente que teve algo retirado dele, que ele perdeu algo muito importante, que dava um sentido, um objetivo na vida dele. Isso foi retirado por causa da qualidade da mulher atual, por causa das leis, compreende? Por causa da misandria na sociedade. Então o cara fica nessa fase da depressão, nesse vale do suicídio, porque ele não tem mais objetivo. Ele não tem mais por que acordar e ele não tem mais nenhum mecanismo de validação. Os dois mecanismos de validação externos dele, o social e o feminino, foram destruídos. Compreende? E daí é que chega aquele momento que o cara, o que ele faz? Ele começa a consumir conteúdo. Ele começa a consumir conteúdo de 1, 2, 3, 4 de canais MGTOW, canais que estão relacionados a MGTOW. E daí ele começa a desenvolver o mecanismo interno dele. Ele começa a desenvolver o mecanismo de validação interna. Ele tem que começar a se reconstruir depois da destruição que ocorreu anteriormente. Daí o cara vai ter que começar a encontrar um sentido na vida dele, desenvolver objetivos que não envolvam relacionamento com mulher, que não envolvam casamento e que não envolvam paternidade. Na verdade, essa fase não é tão difícil quanto a fase da Red Pill Rage. A fase da Fúria Red Pill, a segunda fase, é bem mais pesada. É bem mais pesada e mais violenta. Essa do Vale do Suicídio também é pesada, também é dolorosa, só que ela é menos longa e menos difícil de desenvolver. Porque quando o cara chega nessa fase, ele já está consumindo conteúdo, ele já está recebendo apoio de outras pessoas, da comunidade. Vamos dizer assim, é uma comunidade, de certa forma. Uma comunidade descentralizada, não necessariamente uma comunidade propriamente dita, só que a gente compartilha um monte de ideias aqui da filosofia Red Pill, do MGTOW. E daí o que acontece depois disso? Conforme o cara está desenvolvendo esse mecanismo de validação interno e tentando definir quais vão ser os objetivos da vida dele, para que ele vai viver agora, geralmente o cara acaba vivendo só para si mesmo. Ele descobre o valor da liberdade dele e começa a defender isso com unhas e dentes. Aí tu tem a fase da irmandade, brotherhood, que é a fase com que ele, com outros homens que estão na mesma situação dele, e com os produtores de conteúdo, ele começa a desenvolver esse caminho dele. Geralmente nessa fase aí da Irmandade, tá? É quando o cara começa a fazer um canal de MGTOW, de Red Pill. Ele começa a fazer um canal, ele começa a compartilhar informações com os outros, ele começa até às vezes a servir de mentor para outros caras que estão seguindo esse caminho também, para tentar ajudar. Eu me considero estando nessa fase. Talvez um dia eu chegue na última fase de autorrealização. Autorrealização é quando tu vê que tu conquistou esses novos objetivos que tu definiu para tua vida. Mas, por exemplo, se for ver eu, o Pensador, o Fox, o Newman, a gente está na fase de irmandade, a gente está numa fase que o quê? A gente está produzindo conteúdo, está compartilhando informações com os outros caras e servindo de mentor, tentando, de alguma forma, ajudar a tirar os caras do Vale do Suicídio, a tirar os caras da fase da Fúria Red Pill. Agora só tem um pequeno detalhe. A fase da negação a gente não pode fazer nada. Fase da negação é o que eu falei. O cara vai chegar aqui, ele vai concordar ou discordar, entendeu? Ou ele vai abrir mão dessas ideologias, desses valores que ele tinha anteriormente, ou ele não vai abrir mão. Se ele não vai abrir mão, então beleza, cada um cuida da sua vida, ele vai ir para alguma outra comunidade e não importa, não vamos nem entrar na questão de discutir se o que o cara está vivendo é uma mentira, se o cara está vivendo uma ilusão ou não, se ele está vivendo numa prisão ou não. Vamos lá, todo mundo aqui é adulto, todo mundo sabe o que quer fazer da própria vida, ninguém aqui é guardião de ninguém, né? Vamos citar a Bíblia, né? Caim, por acaso sou eu guardião do meu irmão? Não sou, entendeu? Mesmo porque tu não pode tentar ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Isso já é uma coisa que eu já falei no canal já várias vezes. O pessoal fala assim, não, mas vou começar a compartilhar vídeos, vou começar a falar de MGTOW e Red Pill pros outros. Cara, não. Tu não tem como saber se a outra pessoa tá pronta para isso ou não. E tu não tem como saber se esse cara vai ser mais ou menos um agente da cultura atual. Um agente do status quo, compreende? O cara pode simplesmente ser um cara que
A hora que tu for falar isso pra ele vai te atacar. Porque ele vai começar a defender esses valores dele. Seja o valor do igualitarianismo, seja o valor do complementarianismo, ou talvez o cara tá com o maior objetivo da vida dele, é encontrar o unicórnio dele, casar e ter filhos, e daí se tu chega e fala pro cara, não, que esses valores dele estão errados, ou até mesmo que o objetivo de vida dele tá errado, que ele tem que fazer outra coisa, o cara vai se sentir atacado. E ele vai te atacar de volta. Isso é exatamente também o que está acontecendo no pessoal que chega nos canais de MGTOW, que ficam ali na fase da negação. Como eu disse, pois bem, não tem problema, certo? Desde o começo, o que a gente falava, e o que o pessoal falava nos canais do exterior é o seguinte, tu começa a produzir conteúdo e tu fica na tua. Quem tiver interessado vai chegar no teu canal. O cara que tiver interessado nessas coisas, estiver pronto para isso, ele não vai cair de paraquedas do nada. Ele provavelmente já teve alguns relacionamentos que não deram certo. Ele provavelmente está se questionando se vale a pena se casar ou não, ter filhos ou não hoje em dia. Ele provavelmente já está pesquisando a respeito das leis. E se ele está fazendo essa pesquisa, ele está sendo ativo em tentar buscar conhecimento, ele vai chegar no canal de MGTOW. Talvez todo esse conflito que tenha acontecido agora seja por causa disso. A gente simplesmente, de alguma forma, a gente caiu no algoritmo do YouTube e daí trouxe um monte de gente nova que provavelmente não estava pronta para esse ambiente. Então, é que nem eu disse, vai surgir conflito e se os caras não estiverem prontos para seguir o caminho, não tem problema, eles vão ir para outros lugares, ok. Certo? Aqui o negócio é totalmente voluntário. Para o cara chegar em MGTOW, ele que tem que estar pronto, ele que tem que chegar no MGTOW sozinho por iniciativa própria e também para ele conseguir passar do ciclo, isso vai depender simplesmente do esforço dele. Não vai depender de mais ninguém, a gente pode no máximo dar um pouco de orientação. Agora, para esse pessoal novo aí que chegou de paraquedas, que cara, se eles começarem com esse negócio de chamar tudo de misoginia, tudo de extremismo, simplesmente faz a mesma coisa com as mulheres que às vezes aparecem aqui no canal de surpresa. Cara, ignora ou bloqueia, sabe? Ninguém aqui deve nada a ninguém, ninguém aqui é responsável por ninguém. E a outra coisa também, eu já falei algumas vezes que eu não concordo com esse negócio de níveis MGTOW, nem sei, eram 4, 5 níveis, sei lá qual é esse negócio, do cara que tá no primeiro nível, tá no segundo nível, ele vira ghost, vira não sei o que, tipo, foda-se, eu não dou a mínima pra esse negócio. Só que tem outra coisa que eu tô vendo surgir aqui, que é meio que os clubinhos. O pessoal tá tratando o negócio como se fosse tipo um time de futebol. E o pessoal tá começando a ser dogmático. Eu tô começando a escutar alguns absurdos assim que, não, mas MGTOW de verdade ele não pode fapear, ele tem que ser nofap. Não, mas MGTOW de verdade ele tem que não se relacionar com nenhuma mulher. Não, mas MGTOW de verdade o cara não pode consumir pornografia, não sei o que. Eu tipo, não, velho, não. Tirando a parte de simplesmente se defender da sociedade atual, não se envolver legalmente numa mulher, veja bem, isso seria o quê? Casamento, união estável, morar junto, ter filhos, para não cair nas mãos do Estado, porque o Estado ele tá lá simplesmente para te destruir. Basicamente o relacionamento entre homem e mulher ele foi aparelhado para se tornar uma armadilha para extrair recursos de homens. Então, basicamente, para o cara ser MGTOW, ele só tem que chegar nesse nível de perceber, ok, eu não posso me envolver legalmente com uma mulher porque senão eu vou me prejudicar. Todo o resto, meu caro, tá liberado. Quer se relacionar com prostituta? Vai lá e faz. Tu quer se relacionar casualmente? Ok. Tu quer ter uma namorada, cada um morando na sua casa? Beleza também, cara. Tu quer ficar na pornografia ou arranjar uma doll? Também não tem problema, cara. A única definição é não se envolver legalmente porque o Estado tá ali para te ferrar. E a outra questão é que tu tem que desenvolver um mecanismo de validação interno. Se tu não desenvolver ele, tu vai ficar sofrendo, tu vai ficar na fúria ou tu vai ficar na depressão. Nessa parte, não tem jeito, e como eu disse, é algo que pode demorar anos. No meu caso, eu acho que demorou 3 anos, eu não sei quanto deve ter demorado para outras pessoas, mas é um processo que simplesmente acontece. Ele simplesmente acontece e chega um dia que tu se olha no espelho e tu não se reconhece mais. Tu não consegue reconhecer mais no espelho aquela pessoa que tu era antes. Basicamente, tu se torna outra pessoa, tu se destrói e tu se reconstrói. Eu acho que eu já cobri bastante coisa, mas só para deixar bem claro, ok? O negócio não tem uma hierarquia, não é centralizado, é totalmente descentralizado, não tem nenhum aqui que seja maior do que o outro. Só que outra coisa que tem que ser deixada claro também é que a gente não tem objetivo político.
A gente não tem objetivo político, não é um movimento, é uma comunidade, é um coletivo de indivíduos, cada um com as suas ideias, e a única coisa que define a gente é a parte de não querer se envolver legalmente com mulher e também a parte de ter um mecanismo de validação interna. Mas tirando isso, não tem nada além disso. A questão seria mais ou menos para tentar resolver os problemas atuais. Os problemas de uma sociedade que está entrando em colapso, essa questão, por exemplo, do comportamento feminino atual. Então, vão surgir várias ideias do que pode ser feito, se é que vai ser feito alguma coisa. Basicamente, no meu canal, já dá para ver que eu tenho uma vertente que, para mim, a solução é restringir o voto e reduzir o tamanho do Estado. Esse é o único jeito de colocar, a meu ver, a sociedade em ordem. Tem gente que já acredita que pode ser um transhumanismo. Tem gente que pode achar que, olha, a sociedade ela vai se colocar em ordem de qualquer forma, é só uma questão de tempo, porque toda a sociedade ela acaba colapsando e daí vem uma outra sociedade, conquista, coloniza, compartilha assim a cultura e acaba surgindo uma sociedade nova. A gente pode ver isso de certa forma acontecendo na Europa. Então não dá para falar esse negócio, mas é o meu movimento, tem objetivos políticos, não sei o que, não, ativismo, não, cara, não tem nada disso. É basicamente um grupo de homens assim, cada um seguindo a sua vida, cada um cuidando de si mesmo, que basicamente eles estão se defendendo da sociedade atual. Eles estão só buscando sobreviver da melhor forma possível e tendo alguma satisfação na vida deles, já que eles não podem, na situação atual, extrair uma satisfação através do caminho normal que era antigamente traçado pelo homem, certo? Casamento, paternidade e constituição de família. Então o cara tem que encontrar algum outro caminho para ele. É por isso que o pessoal acaba ficando perdido. E não dá para definir assim, não, mas a pessoa tem que seguir tal caminho para ser um tal. Não, cara. Para cada pessoa, os objetivos vão ser diferentes. Para cada pessoa, a autorrealização vai ser diferente. Porque cada pessoa tem os seus valores também. E eu não estou falando assim de valores assim políticos ou econômicos. Não, tem alguns testes psicológicos assim dos valores humanos que definem o que é importante para cada pessoa. Tem gente que gosta mais de variedade, tem gente que gosta mais de segurança, tem gente que gosta mais de busca e acúmulo de conhecimento, tem gente que gosta mais da quantidade, da qualidade de relacionamentos pessoais que ela tem. É por isso até que os produtores de conteúdo eles têm comportamentos diferentes, eles têm tipos de comportamento diferentes, porque são indivíduos diferentes. Por exemplo, eu, Fox, Newman, Dom Sandro, só que a gente está numa comunidade porque tem algumas coisas que nos unem, algumas coisas que a gente concorda, compreende? E daí cada um vai ter o tipo de conteúdo porque não dá para forçar, cada um produz o conteúdo que gosta de produzir. Agora vejamos, e só para concluir, eu tenho o meu estilo, eu tenho o meu conteúdo e basicamente eu tento dar meio que uma orientação para o pessoal que chega aqui no canal, compartilhando informação, compartilhando o conhecimento que eu acumulei no passar do tempo, para tentar tirar o pessoal da Fúria Red Pill, tentar tirar o pessoal do Vale do Suicídio e auxiliar a pessoa a se reconstruir depois da destruição. Eu estou tentando fazer um pouquinho na live mais a parte assim de tirar o pessoal da fase da negação, porque uma constatação que eu tirei é que o cara brasileiro ele não está ciente do quanto as coisas estão ruins, certo? Do quanto, eu não estou falando só da qualidade das mulheres no mercado sexual, eu estou falando também da parte das leis, certo? Eu não tenho muita paciência para isso, eu cubro um pouco isso na live, já vou falar de novo para o pessoal, segue o Dom Sandro, ele tem paciência de pesquisar esses negócios aqui na internet e fazer os vídeos a respeito. E realmente, cara, se tu vê no canal dele, essa virada do governo brasileiro de esquerda para direita, entre aspas, não teve grandes mudanças. Eu vou dar um exemplo aqui nesse vídeo. Leis absurdas contra homem que estavam sendo propostas no governo da Dilma estão sendo propostas agora. Leis que foram propostas por mulheres da política da esquerda lá no governo da Dilma estão começando a ser propostas agora pelas mulheres da direita do governo do Bolsonaro. Um exemplo desses é basicamente a lei ali que define que no caso de uma acusação de violência doméstica ou de estupro de um cara que está casado ou numa união estável, estão querendo implementar agora que imediatamente tem que sair a prisão preventiva do cara. Veja bem, não é só tu tomar uma acusação e o teu nome cair na mídia como um acusado de violência doméstica ou de estupro,
tu já vai ser decretada a tua prisão preventiva. Ou que nem a Damares estava discutindo ali com o Sérgio Moro, já vai ter um botão do pânico na tua mulher, na casa ali pra tua mulher chamar a polícia. Ou tu vai ter que ficar usando tornozeleira. Então o negócio tá piorando. E basicamente esse serviço, óbvio, a gente pode produzir conteúdo a respeito do mercado sexual, a respeito do comportamento das mulheres hoje em dia, a respeito das leis, como elas estão ruins e como elas estão piorando. Isso basicamente é mais para ajudar a tirar o pessoal da fase da negação. Não é o tipo de conteúdo que eu gosto de produzir, mas de vez em quando eu produzo, certo? O que eu gosto de produzir é mais conteúdo para tentar ajudar o cara a se livrar desses valores que não tem mais necessidade, são valores que são uma prisão, que limitam o cara, que restringem ele, como por exemplo, esses valores aí do igualitarianismo, do complementarianismo, e também tentar ajudar o cara a desenvolver um mecanismo de validação interna. Não se importar com o que os outros dizem, não se importar com o que a sociedade diz e define para ti. Da mesma forma, não se importar com o que as mulheres pensam de ti, certo? As mulheres são seguidoras, elas sempre foram. Elas não têm esse negócio de, mas as mulheres vão definir quais vão ser os rumos da sociedade, não. E a gente pode ver pela sociedade atual que quando elas fazem isso, o negócio não vai bem, não dá muito certo. E por fim, outra coisa que eu quero cobrir aqui no canal, olha, eu queria que eu ganhasse R$1 para cada vez que aparece alguém no canal, e talvez também no canal dos outros caras, chamando a galera de frustrado. É o que é, frustrado, virgem, incel, corno. E o mais engraçado é o seguinte, não são só mulheres que aparecem fazendo esse shaming, esse ad hominem. Tem muito homem fazendo isso. São verdadeiros cavaleiros de soja, cara. São os agentes da sociedade feminista, cara. Os agentes do ginocentrismo, né? Como se fosse Matrix, aí tem aqueles agentes ali querendo meio que manter o status quo, né? Querendo manter a ordem atual que só dá porrada na cabeça dos homens. E, ok, eu já deixei claro há bastante tempo, acho que ano passado, que pelo menos no meu canal ele está aberto para os incels, cara. Porque o incel ele também está aprisionado. O incel ele está com um mecanismo de validação externo, focado na validação da sociedade, da validação feminina, e o incel ele só está tomando porrada. O incel está tomando porrada da esquerda, tomando porrada da direita, o governo vê ele só como boi de carga para trabalhar e pagar imposto, as mulheres não querem nem saber que esses caras existem, quer dizer, os caras estão sofrendo assim, um desprezo total da sociedade. Então o que eu puder fazer para pelo menos ajudar esses caras a ter algum sentido na vida deles, a desenvolver um mecanismo de validação interno, a sair da deprê, o que eu puder fazer, eu vou fazer, cara. Porque eu não tô vendo nenhuma comunidade, nenhum grupo, ninguém se preocupar com esses caras. E o detalhe é o seguinte, a quantidade de cara, pelo menos aqui no Brasil, não é nem por causa de questão de aparência física ou de personalidade, por causa de questões econômicas, é maior do que a galera imagina. E com esse negócio do governo brasileiro querendo forçar cada vez mais empoderamento feminino, isso vai aumentar. E sinceramente, são caras que precisam de ajuda. Também vou recomendar aqui pro pessoal para ir lá no canal do Todo Dia Podcast, assistir a entrevista lá do Incel que ele fez. Conteúdo bom, cara. Conteúdo tão bom quanto uma entrevista que eu vi também do Jesse Jackson, que é um outro canal do YouTube, um negão que faz umas entrevistas massa, que ele também entrevistou um guri incel lá da Califórnia, lá dos Estados Unidos, que não tinha nada de errado no guri. O guri, ele era meio gordinho, pobre, e ele tinha nascido numa região que o mercado sexual é muito competitivo e muito promíscuo, que é a região lá da Califórnia. E o cara tava lá conversando na entrevista, assim, mesmo sendo incel, ele tava falando, não, eu tô vendo que eu vou ter que investir na minha carreira e eu vou ter que mudar de estado. Ele, mesmo sendo incel, ele não tava querendo atacar o mundo, não tava querendo destruir os outros. Ele tava se adaptando. Ele estocou que no lugar que ele estava, onde ele nasceu, a hipergamia era muito grande, a promiscuidade era grande demais, e ele não tinha como ser um alfa pegador. Então ele decidiu, não, eu vou levantar peso, vou emagrecer um pouquinho, vou me mudar para um estado mais do centro dos Estados Unidos, que tenha valores mais conservadores, vou trabalhar e tentar atrair uma mulher sendo um provedor. Pois bem, pode ser uma alternativa para um incel. Assim como pode ser uma alternativa para um incel que decida que não quer mais saber de mulher, não quer tentar se relacionar com mulher nem nada disso, que nem eu disse. Cada pessoa, com base nos seus valores internos, ela vai definir o que ela quer para a vida dela.
E a outra coisa que eu quero discutir também, voltando para esse negócio de falar assim, ah, mas são incels, são frustrados, são chifrudos, não sei o quê. Cara, eu não sei a respeito dos outros canais, mas o meu canal, a maior parte dos inscritos são homens acima de 25. E a cada testemunho, cada testemunho que eu leio, que é um negócio absurdo. A gente tem homens hoje em dia que eles estão com menos de 35, eles já estão divorciados. Eles já estão tendo que pagar pensão, já estão tendo que lutar pelo direito de poder ver os filhos, de poder conviver com os filhos. O negócio é pesado. Então, quando eu vejo assim, alguém aparece no canal e fala, ah, é um bando de frustrado, é um bando de incel, cara, sinceramente, cara, vai dar meia hora de bunda. Desaparece daqui, ninguém se importa com o teu shaming, com o teu ad hominem, entendeu? E essa é uma política que eu tenho desde o começo do canal, de simplesmente banir. Banir. Basicamente, o menu que eu tenho ali das pessoas banidas do canal é um muro de lamentações, já tem uma quantidade absurda de gente. Porque, que nem eu disse, a maioria dos inscritos do meu canal são homens entre 25 e 35 e entre 35 e 45. E tem todo tipo de homem. Teve cara que já teve várias namoradas, teve cara que já foi casado e já se divorciou. Tem cara que tá casado. Então tem todas as gamas. Eu acho que o que menos tem é cara que nunca se relacionou com mulher. Ou até virgão. Tipo, não tem. Os caras chegaram aqui porque realmente eles chegaram naquela fase da vida que eles conquistaram uma carreira, conquistaram um salário, conquistaram um status e começaram a se questionar. Vale a pena me casar? Vale a pena ter filho? A mulher atual, ela vale a pena? Basicamente analisando, obviamente, os relacionamentos que eles tiveram anteriormente e os relacionamentos que alguns deles estão tendo no momento. E veja bem, são homens de todo tipo, de toda a gama, de todas as origens diferentes e até em uma faixa de idade bem extensa. E todos eles estão chegando à mesma conclusão. Todos eles estão chegando, pelo menos, na conclusão de que relacionamento sério com a mulher atual, com a mulher moderna, sério no sentido de morar junto, casar, ter filhos, não vale a pena. Por uma infinidade de razões. Mas resumindo de forma mais básica, por causa do comportamento da mulher moderna, certo? Da qualidade das mulheres que a gente tem no mercado e por causa das leis que estão piorando a cada mês que passa. Então esse argumento de que são frustrados, são virgens, são não sei o que, não faz o mínimo sentido. Sinceramente, vaza. Não, teu argumento não tem valor nenhum aqui nesse grupo. E para concluir um pouco, eu falei que a quantidade de incel aqui no Brasil parece ser bem maior que o pessoal imagina, mas a quantidade de volcel também, a quantidade de cara que está já no celibato voluntário, eu não estou nem falando dos caras que estão simplesmente só se relacionando casualmente com as mulheres. Tem uma quantidade grande de homens aqui no canal que estão nessa situação. Já disseram não para namoro, não disseram não só para união estável, para morar junto, para namoro também já disseram não. Aí não importa se eles estão se relacionando com mulheres casuais, assim, no Tinder, etc, ou se estão se relacionando com prostitutas, não importa, simplesmente é um relacionamento casual, é relacionamento sem comprometimento, não importa o tipo que seja. Mas a outra questão é que a quantidade de homens aqui no canal que já foram casados ou já tiveram namoradas e que simplesmente aderiram ao celibato voluntário é maior do que o pessoal imagina. Esse grupo já está grande, já está extenso aqui no Brasil. Eu cheguei a escutar, a ler, na verdade, nos comentários, gente aqui no canal que já está há 5 anos, 10 anos no celibato voluntário. Eles estão de boa. Eles não veem por que ter uma mulher na vida deles. Muitos até já falaram que, basicamente, depois que eles aderiram ao celibato voluntário, a saúde deles está melhor, eles estão cuidando melhor do corpo deles, eles estão rendendo mais no trabalho, eles estão conquistando os objetivos que eles definiram na vida deles. E não é por nada não. Eu me identifico muito com essas informações que eles passam, porque em todos os relacionamentos que eu terminei, eu percebi o seguinte: eu dei de mim muito mais do que eu recebi em troca. Eu estava cuidando muito mais da mulher com quem eu estava me relacionando do que eu estava cuidando de mim mesmo. Então, em todos os relacionamentos que eu terminei, eu vejo que, ao terminar um relacionamento, a minha parte profissional
estava pior, a minha parte financeira estava pior, a minha saúde, o meu condicionamento físico estava pior. Então, vê só a quantidade, vê a situação triste que a gente chegou, certo? A qualidade de vida de um homem atualmente é melhor quando ele não tem uma mulher na vida dele do que quando ele tem uma mulher na vida dele. Vê só como isso é engraçado. E agora, para concluir, já deu 45 minutos, vamos lá. Saiu uma pesquisa, eu não sei qual é o nome do jornal norte-americano que estavam discutindo, que até o Rollo Tomassi ele fez uma live esses tempos, esse final de semana, que era uma pesquisa nos Estados Unidos que viram a quantidade de homens e de mulheres que no último ano não tiveram nenhum relacionamento sexual. Eu não lembro quais eram os números, mas eu acho que as mulheres deviam estar em uns 10%, mas os homens estavam em 25%, certo? Vamos lá. A gente já falou várias vezes aqui no canal a respeito da regra 80-20. Essas pesquisas que estão saindo, elas são basicamente a realização, a constatação da regra 80-20 como fato. Veja bem, não tem mais como contra-argumentar isso. A mulher moderna, empoderada, para ela, 80% dos homens não existe. Os únicos homens que têm valor aos olhos delas, que existem, são os 20% que estão no topo. Então tu vai ter, lógico, tem gente atualmente que está transando, que transou no último ano, só que é um grupo seleto de homens que estão no topo e uma maioria esmagadora das mulheres. Compreende? Tem uma minoria de mulheres que está fora ali do mercado sexual e a gente tem um número crescente de homens que estão saindo do mercado sexual. Porque eu acho que a última pesquisa que tinha saído desse tipo, os homens estavam lá em torno de 10%. E subiu para uns 20%. E isso bate com a realidade que eu estou percebendo aqui no meu canal com a quantidade nova de inscritos. Tem caras jovens, com menos de 25, que não estão focando em mulher. Estão focando nos hobbies deles, no estudo, no trabalho e não estão dando a mínima para a mulher. Assim como tem caras mais velhos que estão chegando nesse nível. Quer dizer, os caras estão chegando no celibato voluntário de um jeito ou outro, independente da idade, ou estão chegando num estilo de vida meio migtal de não se relacionar com comprometimento com mulher, não se relacionar legalmente. Tem um monte de cara que está chegando nesse estágio. E veja bem, o pessoal que chega aqui no canal e fica causando, fica enchendo o saco na fase da negação, porque eles não querem abrir mão dos valores anteriores deles de jeito nenhum, e daí eles ficam fazendo draminha. Esses caras são caras que não estavam vivendo um estilo de vida, seja migtal ou seja de celibato, antes de chegar aqui. O pessoal que chega aqui e está disposto a seguir o caminho, está disposto a colaborar com os outros, está sendo educado, compartilhando informações e buscando apoio também, são os caras que já estavam de uma forma ou outra vivendo o estilo de vida. Vivendo o estilo de vida ou do celibato voluntário ou o estilo de vida de não se relacionar com compromisso, não se relacionar legalmente com as mulheres, certo? Então, não importa, o pessoal que vai ficar na negação, que vai discordar, cara, a porta tá ali, vaza, ninguém é obrigado a ficar aqui. Da mesma forma que eu vou produzir o conteúdo que eu tenho vontade de produzir, o conteúdo que eu me divirto fazendo, o pessoal que vai chegar aqui é o pessoal que quer estar aqui. É o pessoal que já estava vivendo um estilo de vida parecido com um que a gente compartilha aqui. E é o cara que vai compartilhar informações, vai receber informações dos outros e vai encontrar algum tipo de apoio, certo? Porque o objetivo final é esse. O objetivo final é resgatar o máximo de caras possíveis das armadilhas da sociedade atual, para não ser mais um cara aí que vai cair na vara de família, não ser mais um cara aí que vai ser saqueado e vai virar um morador de rua. Mas não só isso, não é só se proteger e sobreviver. É tentar buscar algum significado, tentar buscar uma satisfação, tentar buscar alguma realização, um objetivo na sua vida. E essa é uma parte que me empolga bastante. Tanto a parte de
tu desenvolveu um mecanismo de validação interna, como também tu definiu o teu objetivo. Porque essa realmente, sinceramente para mim, é uma das partes mais bonitas da filosofia mental. A parte de que tu vai definir qual é o teu objetivo, tu vai definir quais são as tuas conquistas. E o que eu defini para mim vai ser diferente do que vai ser definido para outra pessoa. Eu não consigo ver uma coisa melhor para caracterizar um homem livre do que isso. Porque isso puxa aquela questão lá do Nietzsche, do Übermensch, né, do super-homem. Que basicamente o que a gente tem na sociedade é um monte de homem que tem mentalidade de escravo. A mentalidade que busca validação social, busca validação da maioria. Poucos são os indivíduos que sozinhos eles desenvolvem um mecanismo de validação interna, certo? E eles buscam a validação interna e eles definem os objetivos dele. Os que conseguem fazer isso sozinhos, poucos são eles, e também são poucos aqueles que estão dispostos a desenvolver isso, recebendo a ajuda dos outros. Mas a ideia é isso, a ideia é basicamente ajudar a preservar e libertar o máximo de homens possíveis.